Educadora Limeira em 1 minuto. Educadora Notícia. A inflação dos aluguéis recuou na segunda prévia de julho. O índice geral de preços, usado no reajuste do contrato de aluguel, registrou inflação de 0,53% na segunda prévia de julho, taxa inferior a 1,75% da segunda prévia de junho, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. A queda foi puxada pelos produtos no varejo e no atacado. Por outro lado, o Índice Nacional do Custo da Construção subiu de 0,48% para 0,90% no mesmo período. A segunda prévia de julho foi calculada com base em preços coletados entre os dias 21 de junho a 10 de julho. Ouça e veja a programação da Educadora no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Curta a página da Educadora no Facebook. Baixe o aplicativo da Educadora, é de graça. A Educadora é rádio com imagem. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Educadora Notícia. Muito mais que rádio. Hoje não é um dia qualquer, é dia da Casas Bahia zerar o estoque. Seja rápido, venha pra loja ou acesse o site e aproveite os descontos mais absurdos que o Brasil já viu. São lotes especiais e limitados de produtos muito mais baratos. Tem TV 43 polegadas com acesso à internet por apenas R$ 1.599 em até 14 vezes, sem juros no cartão Casas Bahia. Só R$ 1.599. Este preço vai zerar o estoque. Não perca tempo, é hoje. Zera estoque Casas Bahia. Muito mais que rádio. Educadora. Começa agora o Colóquio, a troca de horários mais ouvida, mais polêmica e mais comentada. A discussão nossa de todo o almoço. A apresentação: Ivan Schutzer e Caio Bortolã. Oferecimento: Casa das Torneiras, soluções para o seu lar. Santa Josefa 336. 11 horas e 56 minutos, 11h56, está indo para o ar aqui na sua Educadora o Colóquio, num oferecimento da Casa das Torneiras Ivan Schutzer, que sou eu, desde pequenininho, já faz tempo. Estabelecerei um colóquio a partir de agora com Caio Bortolã, que está aqui ao meu lado na bancada da Educadora na manhã desta quarta-feira. Bom dia, Caio Bortolã. Bom dia, Ivan. Bom dia para todo mundo que nos ouve ver. Sou eu desde pequenininho. Uma frase celebrizada pelo Antônio Carlos, locutor de rádio carioca, da Super Rádio Tupi, da Rádio Globo. Imitada por alguns locutores desta região, né? Eu imito também, mas acrescento... Desde pequenininho. Mas o autor da frase é o Antônio Carlos. Isso. Do bordão Exatamente. é o Antônio Carlos. Eu surrupiei, me apropriei indebitamente da frase dele, mas acrescentando, transformando-o num bordão próprio. Sou eu desde pequenininho e já faz tempo. Porque Você modificou o eu bordão. era pequenininho faz tempo, sabe? Eu modifiquei o bordão. Somos nós, desde pequenininhos, fazendo essa homenagem ao Antônio Carlos, dono do bordão, que foi usado por tantos outros locutores ao longo do tempo. Somos nós, desde pequenininhos. O Ederson Domingues, grande abraço, Ivan Schutzer. O Edmar Souza. Ederson Domingues. Ederson Domingues. Um grande abraço a ele. Edmar Souza, manda abraços para você e também para mim. Edmar, grande abraço. Nadir Alves dos Santos. Nadir é o nome da minha mãe, mas é um nome unissex. Então eu não sei se é um homem ou se é uma mulher que está nos ouvindo agora
de Porto Velho, em Rondônia. Olha só. Quem nasce em Rondônia é Rondoniense? rondoniense. E quem nasce em Porto Velho é porto-velhense. Creio eu que seja assim. Vou usar mais um bordão do Rádio Carioca. Bordão do Chacrinha, que começou no rádio, embora seja nordestino e não carioca, embora fosse nordestino e não carioca. Aquele abraço ao povo de Rondônia, ao povo de Porto Velho, que nos ouve e vê no Facebook, Ivan. E quem nos ouve e vê no Facebook, no YouTube, educadora.tv, no portal educadora.am e também nos aplicativos para dispositivos móveis, já vê a ducha Hidra multitemperatura ótima 8T, que está valendo para quem curte, para quem comenta e para quem compartilha a transmissão do colóquio da Casa das Torneiras. É um presente para os papais. Nós caminhamos para o mês de agosto, mês dos pais. Então curta, compartilhe, comente, diga: eu quero essa ducha da Hidra, ducha ótima, economia de até 85% de energia elétrica, banho de ombro a ombro, é uma ducha larga, facilidade de instalação, maior conforto no banho, presente do colóquio, presente também da Casa das Torneiras. Para o Dia dos Papais. Para o Dia dos não é Papais. isso? Muito bem. É só curtir, comentar e compartilhar. Ivan, hoje faria 100 anos um grande líder, mais até do que um grande líder político, Nelson Mandela, que morreu em 2013, há 5 anos. Hoje completaria 100 anos. Nelson Mandela, que ficou preso 27 anos, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, Sim. foi preso E foi pouco ainda. como comunista. Ele era um homem de esquerda, assim. Segundo os Ele tinha uma militância de esquerda. com uma interferência da Não sei se- CIA, Não sei se era comunista, mas ele era um militante de esquerda. agência do governo americano, passou 27 anos preso, saiu da prisão. Nelson Mandela, que nós vemos na tela, completaria hoje 100 anos, se estivesse vivo, foi presidente da África do Sul e foi o responsável pela África moderna, né? Pelo fim do apartheid, pelos regimes que segregavam principalmente os negros, que dividiam, né, um país entre negros e brancos. Nelson Mandela lutou pelos direitos humanos e lutou pelos direitos de igualdade da raça negra. Foi presidente da África do Sul de 94 a 99, logo após ter deixado a cadeia. Era um dos regimes mais rigorosos do mundo, esse da África do Sul, que inclusive era rejeitado por países do mundo inteiro. O regime do apartheid, implantado lá na África do Sul pelos brancos na África do Sul, né, era condenado, repudiado veementemente por países do mundo inteiro, sofria sanções, inclusive, de países democráticos. Países democráticos impuseram inúmeras sanções. Por exemplo, a África do Sul não podia participar, só foi participar de uma Copa do Mundo, só sediou uma Copa do Mundo com Nelson Mandela, por causa de Nelson Mandela. Sim. Né? Era um regime condenado, repudiado pelo mundo inteiro, inclusive com sanções, repito, sanções econômicas, sanções as mais diversas, nos mais diversos setores de atividade. Artistas, por exemplo, não se apresentavam lá, eventos culturais, né? Tudo porque o regime de exceção era um regime violento, de assassinatos, de tortura contra negros, né? E Nelson Mandela foi o grande líder do seu povo que acabou derrubando esse regime, né? Um regime rigorosíssimo, severíssimo, duríssimo, de exceção. E a morte do Nelson Mandela, grande líder político da história. Tomou cadeia há 27 anos. 27 Não anos. é mole não, rapaz. Madiba. 27 anos de cadeia, vou te falar. Nelson Mandela escancara a falta de líderes e a falta de qualidade dos líderes atuais. Outro dia o Renan Calheiros foi à cadeia visitar o Lula e saiu da cadeia dizendo que apoia o Lula.
dizendo que Lula é um preso político. Não, Renan Calheiros. Lula é um político preso. E Renan Calheiros é um dos homens mais poderosos desse país. Nós vivemos um período Não de tem. Não tem enorme comparação, não tem comparação. pobreza de líderes. Faltam, não é que faltam tem bons comparação. líderes, faltam líderes. O Lula... Na política local, o Lula, até na política mundial. O presidente dos Estados Unidos é Donald Trump. O Lula tem os méritos dele no processo. Se a gente voltar no tempo um pouquinho, isso é história, né, década de 80, no processo de redemocratização do país, que o país inteiro abraçou, né, esse processo de redemocratização, o Lula foi figura importantíssima. Foi fundamental. Como foi Fernando Henrique, como foi Mário foi Covas, fundamental. como foi José Serra, Mas como sem- foi André Franco Montoro, Mas sem Lula, como foi Osmar Santos, sem Lula, o movimento o radialista Osmar Santos. sem Lula, esse movimento que levou todo esse pessoal aí para cima do palanque, sem Lula não teria existido. Teria Porque sim, senhor. Porque Lula, não, Teria sim, não, senhor. Porque quem... O senhor vai atribuir a tá redemocratização do Brasil ao Lula? O senhor vai longe demais, me perdoe, o senhor vai longe demais. Eu não estou atribuindo, O senhor vai atribuir ao Lula? estou atribuindo a democratização do país, a redemocratização do país ao Lula. Estou atribuindo o movimento de redemocratização do país, de rua, o movimento das ruas, o movimento de massas, só ocorreu por conta de Lula. Não é que era- verdade. Ah, não tá é bom, verdade. Então não é. Então tá bom. Então você conta a história do O Brasil. movimento a aconteceu, versão, o movimento vamos aconteceu ouvir agora porque tinha a versão porque da história tinha do Brasil entre... de Caio Bortolã. Não, nós estamos ouvindo Vamos a ouvir sua. a versão. Nós estamos ouvindo, acabamos de ouvir versão do Caio Bortolã. versão da esquerda da história do Brasil. Tá a bom. verdade não é essa. Tá bom. No mesmo palanque onde estava o Lula, também estava André Franco Montoro, também estava José Serra, que foi exilado, também estava Fernando você Henrique começa a contar a Cardoso, história do também palanque pra estava, cá, né? também estava Mário conta Covas. a história do palanque pra cá. Não, senhor. É- eu estou é a falando, sua versão eu da estou história. falando de outros líderes que É a também sua versão da sofreram nas história. mãos do regime militar. Eu estou falando de Não, outros líderes que não. também foram exilados, Não. que também foram perseguidos. Não. O senhor vem falar só de Lula, É. um condenado em segunda instância e preso. Ai, meu Deus do céu. A versão... O senhor continua a defendendo versão- Lula a versão depois de do Caio tudo que Bortolã. houve. O senhor... Não é a minha versão. A história tá aí. Não é a minha história tá versão. aí. A história tá aí para quem quiser ver. Você pode ficar com a Quem história... era o apresentador dos Você- comícios? Mas você Era está Osmar contando a história do Santos. comício para cá. Era Osmar Santos. Você está contando a história do O comício mais pra cá. popular Você tá radialista do omitindo. Brasil naquele Você momento. Está omitindo. Corajoso. Você está omitindo Corajoso. o movimento sindical. Eu não estou Você tá omitindo. omitindo todo Eu não o movimento estou sindical. omitindo o movimento Você está sindical. contando a história Eu do não palanque estou- para cá. Eu não estou. É a história do Brasil segundo Eu Caio não estou Bortolã. omitindo o movimento Segundo sindical. Caio Bortolã. O senhor falha com as datas, o senhor tem dificuldade com as datas. O PT do Lula foi fundado no fim dos anos 80. No fim dos anos 70, perdão. No começo dos anos 80. Eu estou falando do começo dos anos 80. Você está falando quando do o PT, movimento efetivamente eu ganhou estou força. eu estou falando de antes do PT. Estou falando Não, o de senhor antes. não está falando de Eu antes estou do fala- PT. Estou falando de O senhor antes está do falando, PT. o senhor Eu está estou falando do em movimento- defesa do Não Lula. estou falando em O senhor defesa. acabou de dizer Não, que em não de- em fosse o defesa é Lula, por sua conta. não haveria redemocratização Em defesa- do país. Em defesa é por Como sua assim? conta. Eu estou tentando trazer aqui informação correta para o nosso ouvinte. Houve um Não, movimento... correta sob seu ponto de vista. Houve um movimento... O processo de redemocratização, ele recebeu atuação, inclusive nos meios políticos. No próprio meio político que sustentava o governo, havia gente que entendia que já tinha dado. A ditadura militar já tinha dado no osso, no talo, precisava acabar. O Brasil precisava retomar um processo de redemocratização no próprio seio das Forças Armadas. Aí chegou o Lula e houve a redemocratização, Não, é isso? não, segundo a história que o senhor estudou. Acontece Tá bom. O senhor que a quer defender o repressão, Lula, o senhor quer a defender as repressão esquerdas, era fique à dura. vontade. Não, isso na sua visão, na sua maneira de pensar, na sua maneira de ver, não é isso. Estou querendo estabelecer a verdade histórica, os fatos históricos. O processo, o senhor deve se lembrar que as greves eram proibidas. Não se podia fazer greve no país, na época da ditadura militar, nem pensar. Greve era reprimida com violência. Não podia fazer greve. E quem que começou a fazer greve no país num momento em que as greves eram proibidas e reprimidas duramente? Quem enfrentou a ditadura militar com o movimento grevista que deu origem, aí nesse movimento grevista, lá no estado 1º de Maio,
quando o Lula promovia aquelas greves, aí começaram a aparecer Fernando Henrique Cardoso, começaram a aparecer outros personagens então que começou... se somaram àquele, que quem viram começou naquele o processo, momento. Quem começou o processo foi o Lula. Quem começou o processo foi ele. Tá bom. Foi. Tá bom. Esse resgate histórico... Os mortos da ditadura Esse são... resgate Os histórico mortos precisa ser da feito. ditadura, e foram Ele muitos foi que preso. morreram, foram muitos que morreram, Ele foi foram preso. muitos torturados, Ele foi foram preso. muitos perseguidos pela ditadura militar. Ninguém sabia da existência do Lula. Lula foi preso porque promovia estes movimentos sindicais, essas Quem paralisações resistiu dessas ao greves. regime militar, resistiu ao regime Recebeu militar apoio desde a político. metade dos anos 60. Recebeu apoio Não político existia de muita Lula. gente. Agora, Não existia Lula. Agora, não pode ser feita uma comparação. Isso é um momento histórico, é um resgate histórico que nós estamos fazendo aqui, uma situação absolutamente que está aí, histórica. Agora, não se pode comparar Lula, a situação da democracia, da ditadura brasileira, a situação do processo de redemocratização, a prisão de Lula, que se deu ali por alguns dias apenas, não se pode comparar com Mandela, é outra história. Mandela é Mandela, Mandela é Mandela, Lula é Lula. Eu tracei Cada um paralelo na sua, aqui. Cada um na sua. Eu tracei um paralelo aqui porque há pessoas que comparam Lula e Mandela. Não, há pessoas não tem que comparam. comparação. Não Há tem pessoas comparação. que comparam Lula e Mandela. Mandela ficou preso 27 anos. Eu tracei um paralelo 27 aqui. anos. Eu tracei um paralelo aqui porque lutava pelos direitos de igualdade entre Agora, os povos Lula tem o mérito dele, sim, senhor. branco e negro. Ficou 27 anos preso. O Nelson Mandela, algumas pessoas o comparam porque ele, de fato, foi injustiçado ao Lula. Mas eu quis usar o exemplo do Nelson Mandela, que hoje faria 100 anos, para falar da pobreza dos nossos líderes, da qualidade ruim dos nossos líderes. Foi isso que eu quis dizer. Quão mal representados nós estamos nas esferas municipal, estadual e federal hoje. Hoje nós temos, aspas, líderes como Lula. Tem gente que vê Lula, político preso, condenado, como líder. Chama de herói do povo brasileiro, guerreiro do povo brasileiro. E tem gente que considera, e de fato são, porque tem cargos políticos que dão a eles muito poder, líderes, Romero Jucá, Renan Calheiros, que foi na cadeia visitar o Lula, Roberto Requião, Eduardo Cunha, o clã Sarney, Fernando Collor de Mello, Aécio Neves, Dilma Rousseff, Tiririca, deputado mais votado do Brasil. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Ah, mas você sonhava com um líder da categoria do Mandela para o Brasil? Acho pouco provável que surja algum dia aqui no Brasil um líder da categoria de Nelson Mandela. Mas nós podíamos ter um líder da categoria da presidente Kolinda, da Croácia. Mas nós tivemos Nós no podíamos passado. ter. É que você ignora a Ou história. uma líder. É que você ignora a história. Não, eu não ignoro a história. Eu não ignoro a E o história. Brasil só existem. O movimento das diretas já. Que dia que é o dia do seu aniversário? O movimento das diretas Que já. dia que é o dia do seu O aniversário? movimento das diretas já foi um movimento de intelectuais, de Que ano que artistas, você nasceu? de esportistas, de políticos e do povo. Que ano que E do você povo. nasceu? Vamos falar da democracia corintiana. Que ano? Vamos falar do que fez o Sócrates. Se a emenda Dante de Oliveira não fosse aprovada, ele iria embora do Brasil e foi. O mundo e o Vamos Brasil falar. só existem a Vamos- partir do vamos dia falar. em que o Caio Bortolã nasceu. Vamos falar da imprensa de resistência, vamos falar dos atletas Por que exemplo, resistiram, ele não vamos lembra- falar dos artistas Ele não que lembra foram de Tiradentes. exilados. Ele não lembra. Ele fala de Mandela. Ô Mandela. Pelo amor de Deus. Todo mundo de outro Pelo amor país de Deus, é mais nós estamos- importante para o Nós Caio estamos em Bortolã. 2018, o senhor afunda Todo na história. mundo, O todo senhor mundo. tem que entender que nós fazemos rádio com Qualquer ouvinte, requenguela. nós fazemos Qualquer rádio com requenguela. imagem para nossa audiência. Isso não Qualquer é uma aula de requenguela. história. Não é uma aula O de ídolo- história. o ídolo do Aulas Caio de história Bortolã- são dadas em salas de O aula. ídolo do Caio Bortolã é o Lukaku. O que eu vou fazer? Ele tem como ídolo no futebol o Lukaku.
O que eu vou fazer? O senhor despreza a história do Lukaku. Ele fala O senhor despreza a história do Pogba. Ele fala da O senhor Colinda. despreza a atuação para defender a Dilma. fala da O senhor Colinda. despreza a presidente da Croácia. A presidente da Croácia, Colinda, é a coisa mais linda do mundo que existe. Caio Bortolã, o que eu vou fazer? Uma presidente da República. o Tiradentes- Então eu vou fazer essa pergunta ao público. O Tiradentes- A sua opinião, nós o sabemos que é uma Tiradentes nunca opinião existiu. enviesada. Aí, o A Tiradentes sua nunca existiu. opinião é uma opinião enviesada. O Tiradentes, a sua opinião é uma opinião herói de esquerda. nacional. A sua opinião é uma opinião de esquerda. Herói nacional. O mundo está endireitando Que e o senhor continua na foi esquerda. morto pelo governo repressor, governo do império repressor. O Tiradentes não tem valor nenhum. Tem valor o Mandela, Colinda e o Lukaku. Lukaku o nome que disso, é bom. o nome disso, lamentavelmente, O Lukaku que é bom. o nome disso, lamentavelmente, é maniqueísmo. Maniqueísmo é o seguinte: quando você chega num grupo e faz um elogio. A Maria Quitério não tem e valor. faz um elogio, as pessoas nem sabem. Deve estar na Câmara isso ainda. Ele apresentou um projeto para incluir Ayrton Senna no livro dos heróis. No livro dos heróis, onde está Tiradentes, onde está Maria Quitéria, né? Tantos outros heróis nacionais, verdadeiros heróis nacionais, né? Ele apresentou um projeto de lei para incluir Ayrton Senna no livro dos heróis da pátria. Livro dos heróis da pátria. Eu vou dizer agora para você, já que nós estamos nessa discussão aqui de quem tem o seu valor, quem deixa de ter o seu valor, vou deixar bem claro agora aqui. Eu acho que Ayrton Senna tem grande valor no desporto nacional, né? É um dos grandes ídolos do desporto nacional. O Ayrton Senna, de todos nós. Ele é um grande líder de todos nós, um grande ídolo, aliás, de todos nós no desporto nacional. Assim como eu acho que Pelé é um grande ídolo também do desporto nacional para muita gente, né? Agora, ponto, a partir daí você incluir Ayrton Senna no livro dos heróis da pátria, que tem lá Maria Quitéria, que tem lá Tiradentes e tantos outros grandes heróis que deram a vida por esta nação, eu acho tanto quanto um exagero do senhor deputado. Eu acho que nós Não, mas o senhor acho que fala- nós não deveríamos aceitar O senhor esse tipo de fala coisa. disso, o senhor não cita o nome do deputado, o Não, senhor não não diz lembra. qual é o partido do deputado. Ele é do PSD. E o senhor não fala de quando foi a iniciativa. Ele é do PSD, eu não sei, eu não lembro o nome Perceba, dele. o senhor um está num deputado debate. desconhecido. Num debate, o senhor precisa trazer informação precisa para o seu público. Não, o senhor não, fala um não, deputado não. cujo Não nome eu não me lembro. necessariamente. É de um partido que eu não sei qual é, numa época que eu não me lembro qual necessariamente. foi. Esse programa é um programa feito no mais absoluto improviso, de memória. Eu não venho pautado para cá, a não ser que você venha pautado. Não, eu não venho pautado. Eu pra só cá. acho que o senhor tem que ser mais preciso. falo aqui de memória. Essas imprecisões não fazem bem para o debate. Porque o senhor diz, Então não posso falar mais nada aqui. um deputado cujo nome eu não me lembro, numa época que eu não tenho certeza de ilustre- quando foi. Não, É de um agora, partido a que eu não sei época- qual é. Época presente, Ué. época atual, época presente. Quem está nos ouvindo, deputado que vendo, está nos lá seguindo, agora. fica confuso. Não fica, não. Fica Não confuso. fica, não. Não fica, Porque não. dá a impressão que o senhor ouviu dizer Não. que o deputado ia fazer tal Não. coisa. Aí o senhor vem no microfone dizer que ouviu dizer que o deputado ia fazer tal coisa. Não pega venha, bem. Não venha usar esse de subterfúgios para me atacar. Eu não estou usando Não, senhor, subterfúgios. pra me atacar. Eu estou dizendo que o senhor tem Não, uma senhor. postura maniqueísta. Que maniqueísta? Porque maniqueísta é aquele Maniqueísta. que não aceita que outro seja elogiado, que faz beicinho. que faz beicinho. Eu estou apenas querendo corrigir, fazer uma Porque correção se eu elogio histórica Lukaku, aqui, histórica. e se para mim Lukaku é um dos belos exemplos da Copa da Rússia, aliás, para qualquer pessoa sensata ele é, eu não quero dizer que outros atletas brasileiros não tivessem ou não merecessem a mesma notoriedade. Curioso é que quando eu elogio o Pelé, eu sou criticado por elogiar o Pelé. Quando eu digo que o Pelé é um patrimônio nacional, atleta do século, escolhido inclusive como atleta do século por uma revista francesa, a França, campeã do mundo, eu sou atacado. Foi uma grande contribuição que os franceses deram para o futebol. Escolher Pelé, Pelé, atleta do século. atleta do século. Ayrton Senna, o maior de todos os pilotos da Fórmula 1 em todos os tempos. A Fórmula 1 vai completar agora 1000 GPs. 1000 GPs, imagine só. Cada GP de Fórmula 1 hoje tem 22 corredores.
Mas houve uma época em que tinha 26, houve uma época em que tinha mais de 30. Faça uma conta aí rasteira para ver quantos não foram os pilotos que disputaram campeonatos ou mesmo provas da Fórmula 1 desde o começo, nos anos 50 Não, tá até tudo bem. hoje. Tá tudo Ayrton bem. Senna é o maior deles. E o Nelson Piquet, que é um outro brasileiro, está entre os maiores. Tá tudo bem. Agora, por que eu não posso bater palma pro Lukaku? Adoro Ayrton Senna. Por que eu não Gosto de posso assistir até bater hoje. palma pro Lukaku? Mas só não acho, na minha opinião, eu não acho que ele deva ser incluído no livro dos heróis da pátria. Ayrton Senna é um herói do esporte brasileiro, Ele inegavelmente. é um ídolo, não herói. É um herói É do um esporte ídolo. brasileiro. Não, O Ayrton Senna não morreu confunda. trabalhando, Não Ivan. confunda. E daí? Ayrton Senna morreu E daí, trabalhando. quanta gente não morreu trabalhando? Ayrton Senna morreu em primeiro lugar o na operário prova. cai da escada ali no prédio, ali, que ele morreu trabalhando. Ué. E daí? O Ayrton Senna morreu trabalhando, o operário também caiu da escada e Não, morreu trabalhando. o senhor tenta Qual o problema? a todo tempo, lamentavelmente, desvirtuar o que eu falo. O fato do Ayrton Senna ter sido o melhor Ele é um grande ídolo. no seu Mas ofício, não herói. Não chame ter morrido trabalhando Bortolã. e ter em cima de si todas as câmeras da televisão, na época não havia internet, tornou o fato ainda mais notório. Ponto final, parágrafo na outra linha. Agora o senhor tem toda a razão. Quando um operário pobre da construção civil, vindo em geral de muito longe, porque vem aqui em São Paulo a possibilidade de fazer a vida. Da onde eles vêm, Ivan? Da Paraíba, do Piauí, do Pernambuco, Do Vale do Jequitinhonha. do Ceará. E eles se penduram em prédios. O senhor tem toda a razão. E quando eles se penduram em prédios para limpar uma vidraça, para pintar o prédio, Para construir um para prédio. construir um prédio, E caem. e caem. Às vezes porque não estão usando o equipamento de segurança, porque não lhe foi dado. E se estatelam lá embaixo, na minha concepção, também são heróis. Só que, lamentavelmente, longe dos holofotes. E tem desses operários, Ivan, que caem da obra e que depois de caírem da obra, Somem com ele do noticiário? somem com ele do noticiário, Ivan. Ah, tá. Aí fica longe do holofote mesmo. Fica bem longe do holofote. Fica longe do holofote. Fica bem longe do holofote. Fica. Também é um herói. À sua maneira, do seu modo, mas também é um herói. O que não diminui a atitude, da minha concepção, heróica do Ayrton Senna. Estamos falando do campo esportivo ou do Lukaku. O Lukaku comia leite misturado com água. Era o que tinha. Agora, tantos outros cidadãos do mundo e brasileiros, ainda hoje, não têm o que comer e não têm o destaque da mídia, que o Lukaku recebeu porque virou um popstar do futebol. Nesse aspecto, eu concordo com o senhor. Mas não dá para desmerecer ou para diminuir nenhum nem outro, Ivan. Nem o Ayrton Senna, nem o Lukaku, nem o Tiradentes, nem o Nelson Mandela, nem o operário da construção civil. Cada um vence a sua batalha à sua maneira. Você acorda muito cedo. Você convive com gente que acorda muito cedo. Gente que pega mais de uma condição para ir trabalhar. Gente que vive de bico, porque hoje há 14 milhões de desempregados nesse país. E gente que com muito pouco dinheiro consegue sustentar uma família. Mas isso não desqualifica quem venceu na vida, por exemplo, no esporte, e ganha milhões de reais ou milhões de dólares por ano ou por mês. Agora, repito, a situação do Nelson Mandela, em Nelson Mandela, os líderes brasileiros deveriam se inspirar. Mas não se inspiram. Em Tiradentes, eles deveriam se inspirar, mas não se inspiram.
E mesmo essas figuras que nós citamos aqui, o Lula, o Fernando Henrique, o Mário Covas, o Zé Serra, o Franco Montoro, o Tancredo Neves, não me peça para falar de coisas dos anos 50 ou 40, porque o senhor viveu neles, eu não. Eu vivi a partir dos anos 70. Eu vivi nos anos 50, Eu vivi- nos anos 40. Eu não. vivi a Não. partir dos anos Você 70. tá me transformando no Matusalém, pô. Você tá me transformando. Eu vivi nos anos 40. Agora, pera um pouquinho. Só porque eu falei agora há pouco aqui que sou eu, desde pequenininho e já faz tempo, eu não vivi nos anos 40, não, seu Caio Bortolão. O senhor quer me transformar no Matusalém? Não, senhor. O senhor viveu nos anos Agora, 50, o eu senhor viveu nos anos leio, 60, eu o senhor viveu leio. nos anos Os 70. anos 60 eu vivi. Né? Os eu, anos eu nasci no 60, final dos anos 70. Os anos 60 eu vivi. Os anos 60 eu vivi, sim, senhor. E foram belos anos, eu tenho grandes lembranças maravilhosas. Havia um outro espírito no ar nos anos 60. Eu me lembro dos anos 60, principalmente por causa do movimento hippie. Movimento hippie. O que pregava o movimento hippie? Paz e amor. Olha que coisa linda. Olha que mensagem bonita, que proposta bonita. Paz e amor era o que pregava o movimento hippie. Eu vivi esse período aí da humanidade e vi movimentos lá nos Estados Unidos, acompanhava o noticiário. Lá nos Estados Unidos, o movimento hippie, o pessoal do movimento hippie, com essa filosofia de paz e amor, lutou contra a guerra do Vietnã. Aliás, o movimento civil, o movimento pela paz e pelo amor lá nos Estados Unidos foi que acabou com a guerra do Vietnã. Não fosse a opinião pública, não acabaria com a guerra do Vietnã, não, porque os falcões lá dos Estados Unidos continuariam mantendo a guerra durante muitos anos. Então eu vivi esse período. Esse foi um período bonito. Infelizmente, as pessoas hoje não estão mais preocupadas com paz e amor, não, viu? Não, nem um pouco. Não. Não querem mais saber. Paz e amor ficou para trás. Você tem razão nesse aspecto. Paz e amor é uma proposta que ficou lá pelos anos 60. Nós acabamos de ouvir uma conversa vazada pelo telefone do deputado Jair Bolsonaro com a jornalista Sônia Rassi. Para encurtar a história, o Bolsonaro disse que a Sônia Rassi, uma jornalista respeitada do jornal O Estado de São Paulo, ela também atua em outras plataformas, Bandeirantes, né? Estaria também, né? estaria trabalhando a serviço do candidato João Dória. Eu vi um vídeo do candidato João Dória, eu não sei se nós temos esse vídeo ou não, mas o candidato João Dória gravou um vídeo dizendo que a Sônia Rassi não trabalhava para ele, João Dória, pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. E vazou esse áudio. Onde está o áudio? No portal do Estado de São Paulo? Tá no Estadão. Do Bolsonaro falando com a Sônia Rassi. Não vazou, não. O Estadão colocou, não é que vazou, não. O Estadão colocou lá o áudio, colocou a conversa do Bolsonaro. Porque a Sônia Rassi escreveu na coluna dela, a coisa começou assim. A Sônia Rassi, e o Estadão publicou, o Jornal Impresso publicou hoje, a coluna da Sônia Rassi, dizendo o seguinte: Sônia Rassi conversou com duas pessoas que estiveram presentes numa reunião do Jair Bolsonaro com alguém que ele estava querendo convidar para ser o seu ministro da Fazenda. E a Sônia Rassi ouviu de duas pessoas presentes nessa reunião que o Bolsonaro teria dito o seguinte, que ele estava atrás daquele fulano, Paulo não sei das quantas, esse economista, estava atrás como se fosse uma mulher gostosa. E disse que ele teria dito na conversa assim, sabe quando você entra numa sala e tem uma mulher gostosa e você persegue aquela mulher gostosa até pegar ela? Teria dito qualquer coisa nesse sentido na reunião. E a Sônia Rassi publicou isso. O Bolsonaro liga para ela para dizer, escuta, eu não falei isso. Isso não é do meu linguajar, não é próprio do meu linguajar, quando nós sabemos que é, né? Ele é truculento. O Bolsonaro é grosseiro. Né? Grosseiro, truculento. Mas ele falou, isso não é próprio do meu linguajar, eu não falei isso. Olha, e se você não tirar isso aí, eu vou te processar. Ela falou, mas como? Eu não te conheço, você está ligando para mim agora, primeira vez que eu estou falando com você, você já me ameaça com processo. E tiveram lá uma conversa nesse sentido. Ela falou, olha aqui, eu vou colocar a sua versão. Eu ouvi isso de duas pessoas que estiveram na reunião. Por isso que eu coloquei no jornal. Mas eu ponho a sua versão, eu coloco a sua versão lá. Porque senão eu vou te processar, não sei o que, não sei o que. Teve ali um princípio teve um certo atrito, assim, né? E depois ele gravou um vídeo, na sequência o Bolsonaro gravou um vídeo dizendo que a Sônia Rassi era funcionária trabalhava pro João Dória. Pro João Dória. E pôs esse vídeo na internet. Aí o João Dória publicou um vídeo dizendo, não, peraí, a Sônia Rassi não trabalha para mim, não. Nós temos os vídeos, nós podemos
colocar no ar esses mais vídeos? mais uma do Bolsonaro, né? Porque isso deixa patente a forma como os políticos, os maus políticos em especial, tratam a imprensa. Né? O Bolsonaro falando com a Sônia Rassi. Esse áudio está no portal do Estadão, do telefonema do Bolsonaro para a Sônia Rassi. O áudio do Bolsonaro falando com a Sônia Rassi mostra quem é o Bolsonaro, como age o Bolsonaro e que tipo de comportamento ele terá sendo eleito presidente da República. E como os maus políticos agem com a imprensa. Na base da truculência, na base da ameaça, na base da coação, pressionando a jornalista, ameaçando a jornalista. E não é só o Bolsonaro que faz isso, não. Isso acontece no Brasil todo. Tem um momento do áudio em que ele diz, olha, você mude aí a sua versão porque eu não quero te processar. Disso eu tenho uma certa experiência. Na época da cassação do Silvio Félix, logo após a prisão da família do Silvio Félix, eu fui processado, ainda tenho processo correndo, foram 20 processos, todos eles movidos por pessoas ligadas ao Silvio Félix, inclusive o próprio. Inclusive um próprio. Então, uma ferramenta que eles usam para tentar calar a imprensa, para tentar intimidar a imprensa, para tentar deixar a imprensa independente, naturalmente, quieta, são as ameaças de processo. E eles falam exatamente assim, vou te processar, ou você muda a sua opinião, ou cuidado comigo, hein? Cuidado comigo. Você não sabe com quem está mexendo. É normalmente assim que os políticos agem quando são contrariados em seus interesses, quando a imprensa noticia fatos. E fatos nem sempre agradam porque o os correto, maus políticos. O correto que seria o Bolsonaro entrar em contato com a Sônia Rassi, ou o Bolsonaro, ou um assessor seu, enfim, mas se ele preferiu ele entrasse. Ô Sônia, de onde você tirou isso? Eu tenho duas fontes, duas pessoas que estiveram lá na reunião me contaram isso. Eu ouvi de duas pessoas, não ouvi de uma só, ouvi de duas. Mas isso não é verdade. Por favor, publique, né? Que eu estou dizendo que isso não é verdade, isso não aconteceu. Mas eu tenho dois, mas publique, tá bom, eu vou publicar. E ela publicaria. A Sônia Rassi, na sua coluna seguinte, publicaria uma olha, resposta, né? o candidato, aliás, Bolsonaro, ela se propõe no áudio. No áudio, tá bom, eu vou dar a sua nota, eu vou dar a sua versão. Vou dar a sua versão. E pronto, acabou, e morreu o assunto. Porque é assim que funciona. A notícia, muitas vezes, tem mais de dois lados. Tem muitos lados. E o jornalista trabalha na apuração dos fatos. Ele dá a notícia e ele pode se corrigir, porque jornalista também erra. Jornalista também erra. Claro, como todo Aliás, mundo. erra frequentemente. Não, erra muito. O que não quer dizer que o trabalho jornalístico deva ser tratado dessa maneira. Tem o áudio aí? Nós podemos reproduzir o áudio agora, sim ou não? Olá, amigos Vamos lá. todo o Brasil. Estou indignado. Mais uma vez, a imprensa brasileira tenta denegrir a minha imagem, me calunia. Olha o que a jornalista Sônia Rassi escreveu hoje em sua coluna no jornal O Estado de São Paulo. Ao ser indagado em recente encontro de empresários sobre como se aproximou de Paulo Guedes, Bolsonaro não titubeou. Sabe o que você sente quando entra em uma sala e vê uma mulher gostosa? Vai atrás dela até pegar. Foi o que fiz. Fecha aspas. Isso não é um comportamento de uma imprensa séria, muito menos de uma mulher jornalista. Me joga contra a minha família, me joga contra as mulheres, como se esse fosse um comportamento vulgar da minha parte. Me joga também contra a minha filha. Liguei para a jornalista Sônia Rassi. Ela disse que tinha duas fontes, não ia revelá-las e ia manter a sua coluna. Agora, o curioso, acredite se quiser, quem é a senhora Sônia Rassi? Ela está empregada com o senhor João Dória desde 2016. João Dória do PSDB. Ou seja, ela está a serviço do PSDB para denegrir, para me caluniar, para querer me tirar de combate na corrida presidencial. E quer com isso me jogar contra as mulheres do Brasil. É a mesma ladainha de sempre, me jogando contra negros, contra gays, contra as mulheres. Bem, encerrando, lamento o senhor João Dória do PSDB, caso ele tome conhecimento disso,
não venha tomar uma providência contra essa jornalista que prestou um desserviço à verdade, ao compromisso do jornalista em levar a verdade para frente. Sou João Dória. Bom, Esse vídeo é posterior à conversa. posterior à conversa. Primeiro ele conversou E- com a jornalista, depois ele publicou esse vídeo. O Bolsonaro reclama que atribuem a ele rótulos, só que ele se esquece, parece, do que falou, né? Do que falou e fez, do que fala e faz. Ele atribui à imprensa. Mas hoje nós vivemos na era pós-digital, então tudo que foi falado em algum momento na internet, escrito, permanece na rede. Olha, Então ele quer renegar o próprio passado, as próprias declarações com relação Caio. a mulheres, a homossexuais, a negros, inclusive com relação ao regime militar, quando ele diz que morreu pouca gente. Tem uma entrevista célebre do Jair Bolsonaro que ele diz, olha, no regime militar morreram centenas de pessoas, comigo seria diferente, comigo teriam morrido pelo menos umas 30 mil. Tá na internet, é uma entrevista dele, que ele diz, comigo seria diferente, comigo morreriam pelo menos 30 mil. Então, ele quer renegar o que disse no passado, é isso? E atribuir, como fazem os políticos em geral, a culpa à imprensa. A gente, quando a gente trabalha na nossa profissão, a gente adquire, né, o hábito muito salutar para a nossa profissão de olhar para frente, olhar além daquilo que se apresenta. O Bolsonaro recentemente deu uma declaração, essa que ele falou de que tentaram jogá-lo contra os negros, ele deu uma declaração, ele foi visitar um quilombo. Sim. Foi comunidade visitar um quilombola. quilombo, ele saiu lá do quilombo, a imprensa foi falar com ele, ele falou, olha, eu encontrei lá uns caras que pesavam não sei quantas arrobas, uns caras que não faziam nada, Gordos. Não fazem nada, eu não sei se ele usou a expressão vagabundos, mas enfim, se ele não usou a expressão vagabundos, deixou subentendido que era qualquer coisa nesse sentido. Aí, toda a discussão virou para o lado do seguinte, o Bolsonaro, por conta desse momento político que nós vivemos também, nós estamos às vésperas de uma eleição e o Bolsonaro é um dos candidatos que está aí Estamos a ponteando 83 dias da eleição. às vésperas da eleição. Aí virou uma discussão política em torno do seguinte, que usaram isso daí para atacar, realmente ele tem razão nesse sentido, usaram isso daí para atacar o Bolsonaro no seguinte sentido, olha, tá vendo, ele está falando mal dos negros. O Bolsonaro não é um racista, é um não sei o quê. Ele tem razão quando ele fala nisso. Só que tem uma coisa, a gente está acostumado a olhar mais para frente. Por que o Bolsonaro atacou os quilombos e os quilombolas? E dizendo, inclusive, olha, usou aquela expressão toda que ele usou lá, dizendo, inclusive, se eu for eleito, eu vou acabar com esses negócios aí. Gente, como eu digo, a gente olha além. O problema não é racista. A manifestação do Bolsonaro em relação aos quilombos e aos quilombolas não foi no sentido de atacá-los de forma racista. Não. O que o Bolsonaro quer é atender uma parcela do eleitorado dele. Ele tem uma grande parcela do eleitorado Que dele gosta de ouvir esse tipo de pertence coisa e que concorda que pertence com o Bolsonaro. ao agronegócio e que está de olho grosso e grande nos quilombos, nas terras dos quilombos. Porque as terras dos quilombos são determinadas por legislação já de há muitos anos, assim como é a dos índios. Né? Querem botar a mão, o agronegócio quer botar a mão na terra dos índios e quer botar a mão na terra dos quilombolas. E o interesse, a manifestação do Bolsonaro foi nesse sentido, você não tenha dúvida não. Não tinha nada a ver com racismo. É não meter a mão naquelas terras. Tirar dos quilombolas o direito àquelas terras para quê? Entrega para o agronegócio. Pô. Nós temos a É o que resposta está por trás disso. do João Dória? Temos o áudio do Bolsonaro falando com a jornalista. Esse e aí, que é legal. Você Esse que é legal. ouvir esse áudio certamente terá a possibilidade de tirar suas próprias conclusões sobre como age ainda hoje, ainda que em campanha, o Jair Bolsonaro, como ele trata a imprensa. Imagine só, presidente da República, como ele não tratará os brasileiros. Alô? Alô, a senhora Sônia Bride? Alô? É a senhora Sônia Bride? Sônia Raci. A senhora Sônia é o deputado Jair Bolsonaro. Ô, como vai, candidato? Tudo bem, graças a Deus. Tudo Eu botou uma notinha hoje na sua coluna, a meu respeito. certo. Essa notinha não é verdadeira. Bom, duas pessoas do jantar me confirmaram.
Então, por Deputado. favor, a senhora diga o nome das pessoas, porque eu quero resolver amigavelmente com a senhora, tá aí? O senhor não confirma, então? Não, negativo. Negativo, esse tipo de linguajar não tem intimidade com o empresariado em São Paulo. Tá? E esse tipo de linguajar, nem com um amigo íntimo eu toco. É desqualificado nesse caso, um economista, que coloca situação difícil da minha esposa, o casado, meu filho. Eu estou tomando comigo hoje dessa nota. Eu estou tendo um problema em casa com uma nota que, desculpa aqui, não é verdadeira. As suas fontes aí não foram sinceras da senhora. Nossa, mas 2 pessoas me confirmaram. Tudo bem, eu ponho a sua versão. Olha só, o que eu preciso da senhora? Ou a senhora me dá as suas pessoas, né? Porque eu quero resolver amigavelmente. Eu sou obrigado a tomar decisão que é dor de cabeça para mim e para a senhora. Mas por quê, ô deputado? Eu tô te dando direito a respostas. Por que o senhor tá me ameaçando? Não, está na justiça. Então, mas o senhor tá me ameaçando por quê? Não quero entrar na justiça, mas eu quero evitar uma ação na justiça quando esse trabalho da senhora, que lamentavelmente não se produz na verdade. Bom, então eu vou pôr a sua versão, deputado. Agora, já começar, nem conheço o senhor já me ameaça de justiça? Olha, a minha ameaça, a justiça não ameaça, né? É um direito de qualquer cidadão. Claro, mas você conversa com a pessoa, o senhor conversa com a pessoa. Para mim, eu quero resolver o assunto imediatamente. Mas então, alguém falou pro senhor que eu não ia te dar direito à resposta? Não, ninguém falou tanto. Então por que o senhor tá falando com esse tom? Olha só, o que eu peço à senhora? Ela falou que não vai dar o nome das 2 coisas. Claro que não. Agora, por outro lado, eu não posso ficar com essa pecha de tratar o Paulo Guedes dessa forma, e nem perante a minha família, eu tenho esse comportamento de uma mulher gostosa vai atrás. Isso é um comportamento chulo, estou com 63 anos de idade, já sou avô. Quando eu era meus 15 anos de idade, você pensava assim. Hoje em dia não justifica isso. Então, estou solicitando. Tudo bem, é claro que eu vou colocar. Eu sempre fiz isso. O senhor pode perguntar para todo mundo, eu sou considerada super correta. Tá certo. Tá? O senhor pergunta para quem o senhor quiser. Manter um bom relacionamento, se houver interesse da parte. Mas eu vou colocar o outro lado. Bom, é aterrorizante, não é? Quando um candidato à presidência da República diz o seguinte: a senhora me dá as pessoas que falaram para eu não processá-la. Como assim? O nome das suas fontes, a fonte de um jornalista é inviolável. A fonte é inviolável, isso é uma garantia constitucional, Sim. Inclusive. Qualquer jornalista que for processado por não revelar a sua fonte ganhará na justiça. É uma questão de... É uma matéria de direito. O Jair Bolsonaro deveria saber disso. Direito. Ele deveria saber disso. Agora... Ele não é uma pessoa que não tem nenhuma instrução. Se ele fez ou não essa alusão ao ministro como uma mulher gostosa, se ele foi infeliz na fala ou não, é o de menos. Ele não pode dizer para uma jornalista: a senhora dá as suas fontes e eu não faço nada. Se a senhora não... Com esses termos, inclusive. Se a senhora não der as suas fontes, eu vou processá-la. Isso não. Em 2018... Candidato a presidente da Vivemos República a tem que saber quarta disso. revolução industrial. Vivemos na era pós-digital. Em 2018, esse senhor candidato a presidente da República se comporta assim, lamentavelmente. Meio-dia e 41 minutos. Olha, Casa das Torneiras tem soluções para o seu lar, viu? Tem, porque Casa das Torneiras tá aqui, ó. Olha o chuveiro da Hidra aí, que a Casa das Torneiras está ofertando para esse Dia dos Pais. A Casa das Torneiras tem gabinetes, tem pias de granito, tem pias de inox, tem cubas de louças, vasos sanitários, tem metais em geral, viu? A Casa das Torneiras tem aquecedores a gás, elétricos, solares, tem caixas d'água, tem tanquinho Fioretta. A Casa das Torneiras tem válvulas Hidra, caixas acopladas, né? E tem reparos em geral, viu? A Casa das Torneiras tem as melhores marcas do mercado. Tem Celite, Docol, Bluket, Deca, Lorenzetti, Fioretta. A Casa das Torneiras tem as melhores condições de pagamento em até 12 vezes no cartão. Sabe lá o que é isso? Você poder pagar em até 12 vezes no cartão é lá na Casa das Torneiras. Vá lá conhecer o novo showroom da Casa das Torneiras. Casa das Torneiras tem soluções para o seu lar na Rua Santa Josefa,
336, Santa Josefa 336, paralela ali com a Avenida Piracicaba. Anote o telefone da Casa das Torneiras, tem o 3441-0104, 3441-0104 e tem o Zap também, viu? O 981719696, 981719696, Casa das Torneiras. Para terminar, a Shirley está dizendo aqui que achou que a jornalista foi muito grossa. Olha, Shirley, você está enganada. A jornalista só se defendeu. E disse o seguinte: não entrego as minhas fontes, porque isso é garantido ao jornalista, não entregar as suas fontes. E disse: darei ao senhor um direito de resposta. O senhor está dizendo que não usou esses termos? Vou escrever uma nota do mesmo tamanho da nota que escrevi, dizendo que o senhor nega. Agora, no trato com um camarada truculento como o Bolsonaro, não dá para afrouxar, mesmo que seja uma mulher. Tem de ser firme, como foi firme a Sônia Raci. O que o senhor quer, um direito de resposta, será dado. O que o senhor quer, até porque isso também é garantido pela lei. O mesmo espaço que foi usado para dizer que o senhor fez, para dizer que o senhor não fez, será dado. Não houve grosseria nenhuma. Se alguém escreve alguma coisa sobre você na imprensa, se alguém escreve alguma coisa sobre você na imprensa, ou fala, como nós aqui falamos aqui, se eu falar alguma coisa sobre você aqui que não for a sua realidade, né, você tem todo o direito de me procurar e falar: ô Ivan, você falou um negócio aí que eu não fiz. Aí eu vou dizer aqui, então tá bom. Eu vou dizer: olha, então tá bom. Pode deixar que amanhã eu corrijo, né? No programa de amanhã, ou no programa de hoje mesmo, ou agora mesmo, eu faço a correção. Olha, fulana entrou em contato comigo e disse que não fez isso, que estão dizendo que ela fez. É simples. Digo assim, porque isso eu devo lhe conceder, é obrigação minha lhe conceder, ou então você entra na justiça, como o Bolsonaro ameaçou. Mas não precisava ele falar isso. Olha, eu vou entrar na justiça se você não... Ela vai fazer. O Emerson Rogério Fedato, eu não sei se ele é parente do nosso repórter João Vitor, diz o seguinte: então o jornalista fala o que quer, sem ter que provar nada a ninguém? Não, senhor. Emerson, você está fazendo confusão. A Sônia Raci escreveu o que escreveu. Apura, checa, ouve as suas fontes e dá a nota. Agora, tem direito o Bolsonaro de desmentir. Simples assim. Ela escreveu o que escreveu com base em duas fontes. Ela que falou estavam no jantar. Ela falou com uma pessoa que estava no jantar, conversando: olha, como é que foi o jantar lá? Não, o jantar foi assim, foi assado, O que o Bolsonaro falou? O Bolsonaro falou isso. E teve uma hora lá que ele falou um negócio grosseiro, chulo, falou assim, ó, Ô louco, ele falou isso? Falou, tá, ela anotou lá. Certo? Aí ela conversou com uma outra pessoa, outra fonte. Oi, como é que foi o jantar lá? Foi assim e tal. E o que o Bolsonaro falou? O Bolsonaro falou, escuta, o Bolsonaro falou um negócio assim, assado. Falou, eu ouvi. Então ela escreveu com base nisso. O Emerson continua insistindo aqui, ele deve ser pró-Bolsonaro, porque não pergunta a veracidade dos fatos antes de colocar a matéria? Porque já ouviu das fontes, ouviu a mesma coisa de duas fontes. Duas fontes. Porque é assim que funciona, a apuração é assim, ouviu de duas fontes. Quantas pessoas estavam nesse jantar? 10 pessoas? 5 pessoas? 2 fontes confirmaram. Ah, mas não houve isso. Segundo a versão do Bolsonaro, será dado ao Bolsonaro tá bom, Bolsonaro, o direito de resposta. Vou escrever o que não dá não a houve. ele e a ninguém o direito de ameaçar a imprensa, de falar dessa maneira com uma mulher, de usar o linguajar militar. Dá as fontes, senão vou tomar providência. E vem cá. Que é isso? Em 2018, nós vamos viver esse tipo de situação de ameaça, de coação. Dá as fontes ou então vou tomar as minhas providências. E tem mais uma coisa. Não, assim não. O Bolsonaro, na conversa com a Sônia Raci, diz assim: esse não é o meu linguajar. Ora, vem cá. O Bolsonaro já falou coisa pior. O que ele falou para uma deputada lá na Câmara uma vez, que não estuprava ela porque ela era feia demais, não merecia nem ser esse linguajar é linguajar do Bolsonaro, sim, senhor. Exatamente. Ele fala coisa pior. É linguajar dele, sim. Até amanhã, Ivan. Até. A todos.